Olá, oitavo ano, como vocês estão? Espero que bem, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo ainda sobre a América, para que a gente possa finalizar. A gente tem estudado a América, estudou a América do Norte, América Central, América do Sul, e estudamos também as Américas divididas em Latina, América Anglo-Saxônica, e agora a gente vai dar continuidade finalizando, né? Para finalizar, a gente vai ver México, América Central, Guianas e Brasil. Então, primeiro de tudo, né, vamos falar desse atrativo que o México oferece para as transnacionais dos Estados Unidos, porque muitas transnacionais dos Estados Unidos, empresas transnacionais, elas estão em busca do mercado mexicano. Então, por que isso? Primeiro, pela mão de obra barata, né? O México ele vai ter uma população grande, então isso faz com que tenha uma mão de obra barata, incentivos fiscais, né? A fiscalização é menos rigorosa que nos Estados Unidos, diversos recursos naturais, como petróleo, por exemplo. Então, isso faz com que muitas transnacionais dos Estados Unidos estejam indo para montar filiais no México. E também, devido a mão de obra barata, recursos naturais, isenções fiscais e essa proximidade, né, tão perto dos Estados Unidos do México, que faz com que muitas transnacionais se instalem lá. Aí a gente chega agora para falar um pouquinho sobre Cuba, né? Cuba que enfrentou revolução, um sistema político-econômico complicado, indicadores sociais complicados. Então, assim, Cuba, em 1959, teve um grupo revolucionário que assumiu o poder, né? Destituiu o ditador do poder, que era Fulgêncio Batista. Esse fato ficou conhecido como Revolução Cubana. O governo dos revolucionários tomou o controle da economia, extinguindo do país a propriedade privada dos meios de produção. Então, tudo que era privado foi extinto e tudo passou a ser do Estado, do governo. Isso foi o que aconteceu com o governo dos revolucionários, né? Cuba se tornou socialista. O maior resultado está nos avanços sociais de Cuba. Cuba cresceu bastante, destaque principalmente para a saúde e para a educação. Em tudo que o governo revolucionário derrubou o ditador, depois da Revolução Cubana, aqui é a Revolução Cubana, né? Então, depois dessa Revolução Cubana, o governo revolucionário, ele estatizou tudo. Não havia mais propriedade privada, empresa privada, escola privada. Tudo pertencia ao governo. Então, se tudo pertencia ao governo, houve uma melhora muito grande na saúde e na educação do país, né? Com altos investimentos nesses setores. Tudo isso depois da Revolução Cubana. Aí a gente chega na relação entre Estados Unidos e Cuba, que sempre foi uma relação muito problemática, né? Até pouco tempo atrás, os Estados Unidos havia vetado e cortado todo tipo de relação com Cuba e houve uma revogação desse acordo entre os países. É um processo muito complexo tudo isso, né? A história dos Estados Unidos com Cuba é um processo muito complexo, cheio de altos e baixos. E a revogação desse acordo que havia entre os Estados Unidos e Cuba fez com que aumentasse a empatia dos norte-americanos pela América Latina, né? Dificultando as tentativas do governo cubano de superar a crise econômica. Então, havia esse veto dos Estados Unidos de não negociar com Cuba desde da Guerra Fria. E os Estados Unidos impôs um bloqueio, um embargo econômico, né? Fazendo com que todas as relações diplomáticas e comerciais com Cuba fossem cortadas. Mas aí, em dezembro de 2014, Cuba e os Estados Unidos eles fizeram um acordo histórico, voltando a se aproximar. Esse embargo econômico, embora o embargo econômico tivesse sido mantido, houve vários itens que melhorou, flexibilizou as restrições a viagens entre países, entre Cuba e Estados Unidos, autorizou que alguns produtos dos Estados Unidos fossem exportados para Cuba, permitiu que empresas dos Estados Unidos abrissem contas em Cuba. Então, assim, já foi um grande passo que ajuda bastante a melhorar a economia de Cuba e a melhorar essas relações entre a América Latina e os Estados Unidos, né?
O Brasil e essas relações comerciais também têm algumas complicações, mas como é o Brasil visto com os demais países da América Latina? Como o Brasil ele é visto na América Latina, né? Os países do Mercosul são alguns dos principais destinos de exportação brasileira. Então, Paraguai, Uruguai e Argentina têm um grande convênio, né? Uma grande participação. Os Estados Unidos exporta muito para os países do Mercosul, mas alguns países ainda não têm tantas relações assim com o Brasil, mas o Brasil ele é muito bem visto dentro da América Latina como uma grande potência, né, que cresceu bastante. O Brasil ele tem algumas características bem parecidas com o México, se você for prestar atenção, né? Território de grande dimensão, é uma área muito grande, tanto o México quanto o Brasil são países muito populosos, a economia está entre as 15 maiores do mundo, então o Brasil ele tem muitas semelhanças, características que se assemelham ao México. No México existem umas indústrias chamadas de indústrias maquiladoras, né? Eu acho que a gente já viu isso antes, mas vamos só revisar, né? O que são indústrias maquiladoras? São aquelas que se beneficiam do baixo custo de mão de obra do México. Então, as indústrias elas vão para o México com o intuito de se beneficiar da mão de obra barata. Essas são as indústrias maquiladoras. O salário médio que essas indústrias pagam no México é de $4,5 por dia. Gente, você receber $4 por dia é pouquíssimo. Enquanto o salário que elas pagam no norte-americano é de $5 por hora, né? É $5 por hora. A empresa, quando ela está nos Estados Unidos, ela paga $5, aproximadamente $5 por hora ao funcionário. E no México, as indústrias maquiladoras, elas se instalam e pagam $4 por dia. É pouquíssimo, né, para as empresas. Por isso, elas são chamadas de indústrias maquiadoras, que maquiam a real situação. A América Central, a gente já sabe que ela é dividida em América Insular e América Istmica, né, que é a parte continental e a parte das ilhas. Então, é bom a gente lembrar disso. Muitas cidades seguem os padrões em desenvolvimento com deficiências, principalmente nos serviços de saneamento básico, saúde e educação. Há muita desigualdade social e econômica nos países da América Central, muita mesmo, certo? São características sociais bem complicadas, né? Muito, muito complicadas mesmo. Mas eu quero reiterar essa divisão da América Central, né? Onde a América Central ela é dividida na parte continental e a parte insular. A parte continental é a parte istmica, que é essa aqui, e a parte insular são as ilhas. Então, o istmo é a parte de terra que liga a América do Norte e a América do Sul, certo? Que é essa parte aqui. Então, a gente sempre chama o istmo, que é a parte da América Central que liga a América do Sul à América do Norte. Tá Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, certo? E na porção insular, que são as ilhas, a gente vai ter Cuba, Jamaica, Haiti, Porto Rico, vai ter o Caribe, né? As Ilhas Caimã. Os países, o Mar do Caribe, que é muito conhecido, os países da América Central e Insular são pequenos e pouquíssimos populosos, né? Bem poucos habitantes, com destaque para Cuba, que é o mais extenso, com a população também mais numerosa, tá bom? Aqui tá a América Central, né? Para a gente lembrar disso, as características sociais, há muita desigualdade social e econômica na maioria dos países da América Central. Tem crescido bastante, mas a América Central é uma área muito pobre, com grandes problemas sociais e econômicos e políticos também, né? Aqui a gente vê um cartaz da Revolução Cubana, né? Esse impasse político-econômico de Cuba, ele vem desde o período da Guerra Fria. Foram muitas consequências. A União Soviética, ela passou a ajudar Cuba financeiramente. Interessada em quem? Manter uma aliada na Guerra Fria. Porque para Cuba manter o socialismo na América e tudo. Por outro lado, Cuba ele passou a sofrer um bloqueio e um embargo econômico grande dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos proibiu de fazer qualquer tipo de comercialização com Cuba e isso só foi quebrado em 2014. E ainda assim, há algumas restrições. Cuba ele rompeu as relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, e isso trouxe muitas restrições à economia de Cuba. E quando a União Soviética entrou em colapso,
a União Soviética se desmembrou, acabou, né? Cuba ficou sozinha perante a grandiosidade dos Estados Unidos, que tinha colocado muitos embargos. Então, desde dezembro de 2014, que Cuba e Estados Unidos voltaram a ter relações e ainda estão se organizando, né? Ainda há muitas restrições. Desculpa, pessoal. Mas, basicamente, é isso mesmo. Vocês, basicamente, têm esse conteúdo para ver, mas é muito simples a gente entender as relações entre México e Estados Unidos, a gente entender as divisões da América Central, né? Como o Brasil é visto na América Latina. E só para a gente finalizar, aqui é meu afilhado, colocar aqui o mapa da América do Sul para a gente finalizar com as Guianas, né? A região das Guianas, ela é chamada de Amazônia Caribenha e é constituída de 2 países, Guiana e Suriname. Então é chamada de Guiana e Suriname, né? E uma possessão que pertence à França, que é a Guiana Francesa. A maior parte da população é formada por afrodescendentes e descendentes de indígenas. É uma área de muitos conflitos. A Guiana, ela é ex-colônia da Inglaterra, né? Vive de agricultura, cana-de-açúcar, café, arroz. O Suriname, que é uma antiga posse da Holanda, eles estão aqui em cima, tá certo? Nessa parte de cima da América do Sul. O Suriname pertencia à Holanda, também vive de reservas de bauxita, ouro, ferro, platina, tá bom? E frutas tropicais. E a Guiana Francesa é um território que ainda pertence à França, embora esteja na América, e vive de pesca e extrativismo mineral, né? O país ele abriga uma população ilegal de brasileiros, haitianos e surinameses muito grande, que vivem no garimpo do ouro. Então, são países que ainda estão em processo de crescimento. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, até amanhã. Beijo.